Estamos retornando com Conexão Potiguar, neste sábado ensolarado, aqui na grande região metropolitana de Natal. E está já ao nosso lado, aqui na bancada, o professor titular de Direito, Trabalho e Seguridade Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Zeu Palmeira. Zeu Palmeira é natural de Patos, da Paraíba, nós somos conterrâneos, eu sou da capital, lá de Campina Grande, viu, Zeu? Seja muito bem-vindo, obrigado, né, por ter aberto a sua agenda. Em pleno sábado, vim falar com nossos internautas, telespectadores e rádio ouvintes. E vamos conversar um pouco com Zeu Palmeira. Mas antes, queria chamar a produção, ou seja, aí a nossa técnica, que está a cargo de Itapuã Costa, e a produção com Laísa Beatriz, que vamos colocar as nossas rádios parceiras, né, que já devíamos ter colocado. E se preparem para conversarmos com Zeu Palmeiras, telespectador, rádio ouvinte e internauta. E estamos aqui na nossa bancada, né, com Zeu Palmeira, já fizemos a apresentação dele. Zeu Palmeira também, e nós fomos cofundadores, né, da Associação dos Juristas Potiguares pela Democracia e Cidadania aqui no Rio Grande do Norte. Zeu Palmeira, muito obrigado pela sua presença. Zeu vai assumir um quadro, né, na área de Direito do Trabalho e Seguridade Social, né? Zeu vai falar bastante dessa reforma trabalhista. Nosso editorial hoje, inclusive, foi sobre o trabalho análogo a escravo, focalizando, né? Fizemos um pequeno relato histórico e focalizamos essa situação de Bento Gonçalves, onde, né, se deu esse trabalho escravo. Eu não chamo nem análogo, porque choque elétrico sabe, e ainda mais barracões, que você tem dívidas e perde a liberdade, só pode sair com o pagamento dessas dívidas. Nós fizemos isso porque a mídia tem colocado, e isso deve ser asseverado. Não é possível, em pleno século XXI, ainda se ter trabalho escravo neste país. Zeu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. É uma satisfação estar aqui e parabenizar seu programa pela capilaridade que está tendo, principalmente com as rádios parceiras, e dizer da satisfação que é vir aqui para conversar sobre um tema que é tão importante para o nosso projeto civilizacional, que é a questão do trabalho decente. Muito bem, Zeu. Como eu fiz essa introdução acerca de trabalho análogo a escravo, né, você que é professor titular de Direito do Trabalho e Seguridade Social, qual é a impressão como professor? O que é que você diria, né, para os seus estudantes, mas também para o nosso internauta, para o nosso rádio ouvinte, que às vezes leva o rádio e está lá na área agrícola, trabalhando e escutando o nosso programa? O que é que você diria para eles, para a cidadania potiguar? Bem, importante que a sociedade, primeiro, ela discuta, né, ela coloque na sua agenda o debate sobre o trabalho em condição análoga à escravidão. E é importante se diferenciar o trabalho em condição análoga à escravidão, que é o que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo, do trabalho escravo rudimentar. O trabalho escravo rudimentar era aquele em que o trabalhador muitas vezes era acorrentado, tinha um cerceio de liberdade mais ostensivo, mas hoje o trabalho contemporâneo, considerado em condição análoga à escravidão, ele não precisa que o trabalhador esteja com uma corrente no tornozelo ou uma bola de ferro no pescoço. Então, basta que ele esteja submetido a condições degradantes de trabalho. É claro que se houver o cerceio de liberdade, a liberdade de locomoção, também muitas vezes a retenção de documentos, muitas vezes há uma espécie de servidão por dívidas, né? Então, é muito importante se discutir para que essas situações que ocorreram lá na Serra Gaúcha, envolvendo as vinícolas Salton, né, a vinícola Aurora e a companhia de Garibaldi, lá
do Rio Grande do Sul, que está muito análogo, Evandro, ao trabalho escravo rudimentar, porque tinha, inclusive, os trabalhadores eram submetidos a choques, né, spray de pimenta, né, inclusive sob vigilância ostensiva, né, inclusive reféns por dívidas, com os documentos apreendidos. Então, isso é muito importante que a gente venha tematizar, porque o problema do trabalho escravo, Evandro, é um problema global, mas é um problema brasileiro também. Nós temos quase 50 milhões de trabalhadores escravos no mundo, certo? Então, alarmante. E grande parte desses trabalhadores escravos estão na agricultura, né? Isso é importante. Por isso que é importante também uma sociedade justa, que haja uma distribuição de terra, que haja uma estrutura agrária que coloque quem realmente precisa da terra para trabalhar, para que não haja essa intermediação que explora, que escraviza. Então, se nós falamos que temos hoje quase 50 milhões de trabalhadores escravos, sendo que 20 milhões desses trabalhadores estão relacionados à exploração sexual, né? Mas no Brasil esse número também é assustador, né? Embora o Ministério do Trabalho, Evandro, tenha dito que de 95 até fevereiro deste ano, mais de 60 mil trabalhadores tenham sido resgatados, né, em condições análogas à escravidão, mas o que a gente observa é que há uma subnotificação brutal em razão das deficiências da fiscalização. A gente sabe que não faz muito tempo que a fiscalização foi praticamente desmontada, não tinha verba para fiscalização, né? Então, nós temos uma ONG, o Walk Free Foundation, que é uma ONG que se especializou em fazer levantamentos, estimativas, e essa ONG trabalha aqui no Brasil, juntamente em parceria com a CPT, a Comissão de Pastoral da Terra, e essa ONG, ela estima que há no Brasil em torno de 390 mil trabalhadores em condição análoga à escravidão. Isso é muito sério, né? O que é que o Ministério Público do Trabalho, porque a justiça ela tem que ser motivada, né? Ela não pode tomar assim de ofício, ela não pode fazer o papel de administração pública, e o Ministério Público do Trabalho tem mostrado muito ativo e muito diligente nesse caso lá de Bento Gonçalves. Volta e meia no Brasil inteiro esse número é um número estarrecedor. Ou seja, quase 500 mil de pessoas poderão estar no trabalho análogo a escravo no país, no Brasil. E, olha, os mercados consumidores, o Brasil continua vendendo muitas commodities. O Brasil sempre foi um exportador de matérias primárias, né? Na mineração, na agricultura. Os mercados consumidores não toleram mais o trabalho escravo. Isso repercute na economia como um todo, né? É verdade. Hoje a gente sente a necessidade, Evandro, de romper com os mitos do trabalho escravo, né? E o primeiro mito que a gente precisa romper é de que trabalho escravo é coisa do passado, né? Atualmente no mundo, segundo a ONU, nós temos mais pessoas em situação de escravidão do que nos séculos XVIII e XIX juntos. É muito sério. Então, o primeiro mito para se romper é esse, que é coisa do passado. O segundo mito é de que trabalho escravo é coisa de periferia, de país periférico. Não é verdade, né? Há mais de 1,5 milhão de trabalhadores escravizados, segundo essa ONG Walk Free Foundation, mais de 1,5 milhão de trabalhadores escravizados na Europa e nos Estados Unidos. Ela é inglesa ou é americana, pelo nome? Ela é americana. Ela é americana. E também na Europa e nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos. Então, assim, é uma febre global, porque é uma febre de um capitalismo predatório que luta de forma ensandecida para rebaixar o custo de reprodução da força de trabalho,
Né? E já é muito barata. Em relação a quem recebe o salário mínimo, eu sei que tem muito. Os empresários falam das onerações que tem na folha de pagamento, e isso é uma verdade, mas ou seja, o salário mínimo. Tenho conversado aqui já várias oportunidades com técnicos do DIEESE Nacional, consultores do DIEESE do Estado. Realmente, o salário mínimo ainda, nós precisamos de uma política, né, que contemple a Constituição da República, de salário mínimo nacionalmente unificado e com reajustes periódicos. Né? Isso. O poder aquisitivo do trabalhador, quanto menor o poder aquisitivo das famílias e dos trabalhadores, mais suscetíveis os trabalhadores estão ao trabalho incondicional da escravidão, né? Porque eles se submetem a qualquer forma de trabalho. E, nesse sentido, Evandro, é muito importante dizer que a reforma trabalhista contribuiu muito para o aumento do trabalho incondicional da escravidão, na medida em que a reforma trabalhista fragilizou a ação dos sindicatos na fiscalização das relações de trabalho, na medida em que a reforma trabalhista ela banaliza, né, o acordo, né, que não é um acordo, porque, como dizia um pensador francês, Lacordaire, né, ele dizia que entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, é o contrato quem escraviza e é a lei quem liberta. Então, essa relação contratual horizontal entre trabalhador e o tomador de serviço, ela é um retrocesso. No século XIX, o direito do trabalho surgiu justamente para romper com essa visão de horizontalidade e entender que, na relação de trabalho, uma das partes está sob coação econômica, porque não controla os meios de produção e necessita do salário como meio de subsistência. Então, é importante, acima de tudo, se resgatar um direito do trabalho intervencionista. O que foi que a reforma trabalhista trouxe de inovação impactante para as relações de trabalho? O princípio da intervenção mínima nas relações de trabalho. E esse princípio da intervenção mínima das relações de trabalho significa afastar a fiscalização, afastar o Ministério Público, afastar a Justiça do Trabalho, afastar o sindicato, afastar todos aqueles que podem fiscalizar a relação de trabalho para que ela se torne mais harmônica e mais justa. Muito bem. Olha, Zil, sabe quem está conosco também? Tânia Viega Medeiros Vale, uma potiguar direto de São Paulo, está conosco. Né? Marcos Ribeiro de Oliveira também está conosco. Árvore do Cordel, ou seja, Amanda Simpatia agradece demais a oportunidade de partilhar essa poesia singela e também agradece a análise poética de Canidé, obrigada. Wagner Dantas, né, que é doutoranda, e está também conosco. Bom dia a todos. Solange Mateus, que lindo, Amanda. Muito bem, olha, você, Zil, colocou uma questão que juntou uma coisa com outra, essa história do Estado mínimo. Ou seja, o Estado mínimo para quem? Certo? Você que é também professor de Seguridade Social, às vezes, para se ter um benefício de auxílio maternidade que interessa principalmente a criança que vem nascendo, o INSS está passando 9 meses para deferir ou indeferir. Né? Perde completamente a objetividade do auxílio, né, maternidade. Então, esse Estado mínimo, a falta de fiscalização, primeiro acabaram inicialmente o Ministério do Trabalho, depois, né, ressuscitaram o Ministério do Trabalho nas vésperas da eleição. E cabia as superintendências regionais, essas fiscalizações, né, para equilibrar ao mínimo esse tecido social, as relações de trabalho, né, porque nas relações de trabalho sempre tem a parte mais frágil. Ele disse muito bem, contrato com igualdade com pessoas desiguais só causam desigualdades. Exatamente. Pois é, eu gostaria que você relacionasse mais, que você já colocou, essa relação de Estado mínimo e relações de trabalho. Bem, Evandro, o Estado mínimo ele surge
numa perspectiva de crise do setor industrial, principalmente na década de 70, né, com os modelos dos governos de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, e ele surge diante de uma crise que começa com o conflito árabe-israelense, onde há uma crise de petróleo, e a grande indústria do Ocidente passa a ter dificuldade de importar petróleo e passa a ter dificuldade de produzir vários insumos. Então, há uma capacidade ociosa nas indústrias e, com isso, há uma grita geral do setor de indústria no sentido de que eles não podem continuar pagando os mesmos tributos diante de uma indústria ociosa. É aí que se prega uma redução do tamanho do Estado, mas também se prega o desmonte do Estado de bem-estar social, aquele Estado que vem do modelo beveridiano, lá da Inglaterra, de conceder uma proteção desde o berço até o túmulo, né? Então, diante dessa perspectiva de crise fiscal, que o Estado neoliberal surge aquilo que o economista John Williamson chamou de consenso de Washington, que é baseado numa redução do déficit fiscal, numa desregulamentação de direitos, numa mercantilização dos bens sociais e principalmente com a privatização dos bens públicos. Então, essa redução do tamanho do Estado é preciso entender que é também redução do tamanho do salário das pessoas, porque os benefícios sociais, Evandro, né, saúde, educação e segurança, quando são ofertados pelo Estado, são espécies de salários indiretos, que conta no bolso do trabalhador, que pesa no bolso do trabalhador. Então, quando o Estado ele concede esses bens sociais, alivia o bolso do trabalhador, alivia a pressão sobre o setor econômico. Na medida em que o Estado privatiza esses serviços, você, para ter o acesso do seu filho a uma educação, para ter acesso a uma saúde, você tem que fazer um plano de saúde, até um plano de segurança mesmo na sua residência. Então, isso aí onera a pressão por melhores salários e também isso cria uma desigualdade abissal, tendo em vista que quem não recebe salarial tende a ficar, quem não recebe esses benefícios tende a ficar mais pobre e tende a vender a sua força de trabalho a qualquer custo, né, a qualquer preço. E, por vezes, quem explora a força de trabalho termina se tornando mais rico. Então, e aí é que surgem as desigualdades. O neoliberalismo vem justamente com essa preocupação econômica em reduzir o impacto do Estado na concessão desses bens sociais, mas causando aí um problema muito sério com o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza, o aumento dos problemas de saúde, de segurança. Então, esse é o maior problema do Estado neoliberal. E, principalmente, não só fragilizando a concessão dos benefícios sociais, mas a concessão de serviços sociais como segurança. Veja que nós estamos falando aqui de trabalho escravo e nós tivemos um congolês, um imigrante, Moisés Kambangade, que no Rio de Janeiro estava prestando serviço e foi reclamar seus salários e foi brutalmente assassinado, espancado e assassinado. Isso mostra porque não temos fiscalização, temos uma precarização de trabalho enorme e onde há miséria, há violência. E onde há violência, há uma sociedade que caminha para a barbárie. E eu penso que o nosso objetivo hoje em se posicionar contra o neoliberalismo é justamente fazer uma escolha entre a civilização e a barbárie. Muito bem. Professor Zeu Palmeira, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Uma pergunta, eu gostaria de uma posição, porque nós estamos entrando na semana do 8 de março. E a mídia já está discutindo uma proposta que o governo Lula vai colocar, de tentar assegurar salário igual para homens e mulheres. Então, elaborando critérios e tal, para assegurar isso, transformar isso numa proposta a ser encaminhada ao Congresso Nacional e transformar isso em lei. Qual é a sua visão como professor de direito, trabalho, em relação ao homem e à mulher?
Evandro, nós, como sociedade, nós estamos em déficit para com as mulheres, né? O Brasil, ele firmou o compromisso de cumprir a Agenda 2030 e tem um objetivo oitavo, que é de promover o chamado trabalho decente. E o trabalho decente nada mais é do que o cumprimento de 10 convenções internacionais da OIT. Dentre essas convenções, as convenções 100 e 111, que tratam da igualdade de gênero, da igualdade de salário. Então, é urgente que a gente cumpra isso, que o Brasil adote essa medida. A Europa, em vários setores, já há uma igualdade de gênero, e, inclusive, na Europa, há uma diretiva da Comunidade Europeia em que as empresas elas têm que prestar contas. Anualmente, elas apresentam um relatório para comprovarem que cumprem a igualdade de gênero em matéria salarial. Então, a mulher ela assume determinadas funções de risco na sociedade. A própria maternidade é uma função de risco, porque ela precisa se afastar, ela precisa, muitas vezes, acompanhar, cuidar dos membros da família, cuidar dos idosos da família, e, por isso, ela está mais suscetível às discriminações no ambiente de trabalho. E essa proteção ela vem em boa hora, e eu digo que há um déficit histórico. Com essa proteção, a gente sim vai estar cumprindo a Agenda 2030 do trabalho decente. Muito obrigado, Zeu Palmeira. Você seja muito bem-vindo ao Conexão Potiguar. Vai enriquecer essa discussão, a discussão sobre civilidade, sobre humanismo, que o Conexão Potiguar tenta permear. Então, muito obrigado, Zeu. Vamos passar a palavra para você. Seja muito bem-vindo ao Conexão Potiguar. Todos os sábados vai estar conosco aqui presente. Passamos a palavra para você se dirigir ao internauta, telespectador e rádio ouvinte. Bem, é uma satisfação poder colaborar, né, dizer da importância desse programa. Estarei colaborando. Por óbvio que eu tenho outras atribuições e não poderei estar presencialmente, mas sempre que precisar eu estou à disposição do programa e à disposição de você, Evandro, para a gente esclarecer sobre os direitos sociais. Muito obrigado, Zeu. E vamos chamar um comercial.